E hoje eu vou estar recebendo uma querida. Muito bom estar aqui pra gente bater um papo com a nossa querida Indira Régia. Ela é médica endocrinologista veterinária e hoje ela vai dizer algumas doenças que acontecem com os nossos pets e que podem afetá-los, né? Então você vai conhecer as doenças endócrinas que podem afetar o seu cão, o seu gato. E é muito bom a gente ficar a par desses problemas, dessas doenças, para que você venha cuidar mais ainda do seu pet. Ela já se encontra aqui no estúdio para bater um papo com a gente e a gente vai poder cuidar dos nossos pets melhor ainda. Toda segunda-feira, Indira, a gente tem esse nosso momento pet, né? Que a gente reserva para a gente estar sempre falando de algo ligado aos nossos pets. Ou são dicas, ou é convidada que a gente tem nos nossos programas, são fotos, né? O importante é que o momento não passe em branco. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar recebendo você e hoje para a gente falar sobre essas doenças que acontecem e que a gente sabe que acontece na vida da mulher, né? Na vida do ser humano. Mas os pets também não é diferente, né? Não são diferentes. Então, eu trabalho com endocrinologia, né, veterinária, e hoje existem muitas endocrinopatias que acometem os cães e gatos, motivo pelo qual, Vanusa, eles hoje vivem muitos anos, né, e eles apresentam as mesmas doenças ou algumas doenças parecidas com dos seres humanos, algumas doenças metabólicas. E a doença mais comum que eu atendo na minha rotina é a obesidade, e com ela, a diabetes. Nossa, me fala dessa questão da diabetes relacionado a esse lado das doenças que aparecem. Como é que eles acometem essas diabetes? Então, existem fatores que predispõem a diabetes. Como eu falei, a obesidade está no topo 1 da predisposição da diabetes. Eu queria que você me falasse a respeito, por exemplo, depois que tem acontecido muitas castrações em gatos e cachorros, o que a gente tem percebido? Algumas pessoas ainda não se atentaram à questão até das próprias rações, à questão da própria alimentação desse pet. Passam a alimentar o pet da forma como antes alimentavam. Isso é um cuidado? Tem que se ter? Isso é uma ótima pergunta, inclusive. Então, você decidiu castrar o seu pet, você deve sim buscar essa informação com o veterinário. A alimentação, ela deve ser modificada após a castração, tanto do cão macho, cão fêmea ou gato, né? Eles tendem a aumentar peso após a castração. E esse aumento de peso é por conta de distúrbios hormonais mesmo, né? E excesso de alimentação. Na verdade, o que eu vejo na minha rotina é o excesso de alimentação, a alimentação incorreta. Então, essa sua pergunta é muito válida, porque esses animais, após castração, eles devem sim modificar a rotina alimentar deles. Existem as rações específicas, rações para obesidade, ração para gatos castrados, né? E se esse pet ele já castrou tendo um sobrepeso, ele tem que ter mais ainda esse cuidado na pós-castração. Pois é, a gente vê e a gente percebe o que chama bastante a atenção da gente é que como é que a gente analisa quando a gente tem um problema de saúde? É que a gente vai ter que tomar a medicação certa, a gente vai ter que balancear essa alimentação, né? Vai ter que ter um cuidado mais específico, vai ter que fazer exercícios. E muitas vezes você coloca um pet dentro de casa, você acha que ele não tem alma, que ele não sente as coisas. E aí você deixa aquele pet lá comendo a pior comida. Eu dava já uma alimentação que não era para castrados. Muitas pessoas abrem a boca para dizer, isso é frescura, vai comer o que eu sempre dei. Aí acabam partindo para as rações mais em conta, mas não param para analisar que assim como nós, seres humanos, também existem alimentos mais gordurosos, existem alimentos melhores ou não. E aí a gente falando desse lado, a gente observa o quê? Esse lado ocioso dos pets também influencia? Muito. Então, a falta de exercício físico, como a gente também, né? Ele predispõe a doenças metabólicas. E quando eu falo de diabetes, que é uma das endocrinopatias que eu mais atendo, é muito importante essa modificação da alimentação desde cedo. Então, existe a alimentação super premium, que é para justamente, ela vai evitar no futuro algumas doenças, como as doenças metabólicas. Porque assim, muda totalmente a rotina. Um cão diabético, ele é insulino dependente. Então, a rotina da família, ela muda por completo. Esse animal, ele precisa tomar insulina 2 vezes ao dia, né? O gato também.
ele também é insulino dependente. A gente sabe que é muito complicado mudar a rotina, né? Nós mesmos já não gostamos, imagina, né? Existem pessoas que tomam duas, três vezes insulina ao dia. E esse pet, ele também vai modificar. E se esse pet passou a vida inteira comendo mal? Esse pet tem obesidade a vida inteira. Então, para eu modificar essa rotina, vai ser bem complicado. E essa rotina que pode ser modificada lá do início, né? E o legal é que eu sempre aviso, Vanusa, eles não abrem a geladeira. Não. Eles não roubam. Se você não der, eles dá. não vão se alimentar. Essa é a verdade. A não ser que você deixe jogado lá, eles vão sentir fome, eles vão à busca. Sim. Mas isso não é o correto a se fazer. Nós, seres humanos, temos o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o hipoadrenocorticismo. Esse nome é difícil. Meu Deus! Então, depois da diabetes, o hiperadrenocorticismo, que nós chamamos de hipercortisolismo, ele é a doença mais comum também que eu atendo. Então, isso é uma doença muito comum em cães mais velhos, tá? A partir de 7 anos de idade. Nós temos 2 glândulas que chamam-se adrenais. E essas glândulas, elas passam a produzir mais hormônio do estresse, que é o cortisol. Por motivos que existem, como tumores em hipófise e tumores na própria glândula adrenal, causando essa doença que tem um nome difícil, né? Nossa, super difícil de falar. Se já hipotiroidismo e hipertiroidismo é difícil, imagina esse daqui, gigantesco. E ela vai provocar obesidade, ela pode predispor diabetes, aumento de volume abdominal, hipertensão, tromboembolismo. Então, é uma doença que, depois da diabetes, é a terceira doença que eu mais atendo na minha rotina clínica e vem aumentando assim, a frequência de hipercortisolismo de uma forma, assim, demais. Nossa, vamos falar do check-up na vida desses pets? Porque, assim, quem pega um pet... Se não for de raça, principalmente, se for de raça, eles cuidam mais ou menos. Tem aquela preocupação, porque é triste dizer, ainda tem pessoas com a mentalidade forçada em dinheiro. Ah, foi muito caro o meu pet, então eu preciso não perder o meu pet. A gente tem que ir mais pela questão do sentimento do amor que você teve ao pegar aquele pet. É seu amigo, é seu companheiro. A gente vê vários filmes de histórias, principalmente de cães, que são verdadeiros amigos, que permanecem do lado. E ainda essa semana, ainda estava conversando com meu pai justamente sobre isso. O quanto o urso, que era um cachorro que o papai tinha, ele fez milagres na vida da gente. E papai me relembrou situações adversas, que um ser humano não é capaz de fazer pelo outro, mas esse pet fez. E aí, por que eu chamo a atenção dessa forma? Para a questão do check-up. Eu preciso chamar a atenção das pessoas relacionada a esse assunto. Porque não é pegar o pet levar para casa e não cuidar. Não importa qual seja a raça do seu pet. A partir do momento que você leva ele para sua casa e você quer que ele seja seu amigo, você tem que ser amigo dele também. Me fala dos check-ups. Então, os check-ups, eles devem iniciar desde filhote, né? Sim. E como os nossos pets estão vivendo mais, a partir de 5 anos de idade ou 7 anos de idade para algumas raças, né? Eles se tornam maduros. E esse check-up, ele deve ser no mínimo 2 vezes por ano. E nesse check-up, nós conseguimos pegar essas doenças de forma muito prévia. Então, eu tenho um paciente que eu peguei diabetes em pré-diabetes. Ele estava obeso, a gente fez o check-up e lá na glicemia estava pré-diabético. Então, eu posso ir tratar esse pet para que ele não tenha diabetes. E a obesidade, que minha rotina hoje é maior de atendimento é a obesidade. E eu fico muito feliz, Vanusa, porque eu tenho muitos tutores que se preocupam com a sua alimentação e se preocupam com a alimentação do seu pet. Eles me procuram para simplesmente, a gente pensa que é simplesmente, né, para emagrecer os seus pets, porque eles sabem que no futuro vai acarretar problemas. E eu tenho tutores também, que eu já falei assim na minha consulta clínica, olha, vamos cuidar desse peso, que isso aí vai trazer problemas. Aí um dia ele entra no meu consultório, Indira, eu deveria ter te escutado, o pet ficou diabético. Então tem isso também. Muito bom você tocar nesse assunto. Existem tutores que são apaixonados por pets fofinhos. Sim. Ai, porque meu pet tá muito magrinho, tem que crescer, tem que ter corpão. Porque verdadeiramente esses pets, pro olhar de quem está vendo, chama atenção. Você vê um pet todo grandão, todo fofão, robusto. Vai depender do porte daquela raça. Isso. A gente tem que parar para analisar isso.
pet fofinho nem sempre é pet saudável, né? Nem sempre. Nós temos a avaliação nutricional, o score corporal. E o score corporal depende de cada raça, como você falou. Então, a gente tem aqui um pug. Ele não é aquele pet que vai ficar acinturado. Ele tem as suas dobrinhas, ele tem a sua conformidade. Mas a gente sabe qual o score corporal ideal para ele. Então, esse pet, por exemplo, que está aqui na foto, adorei, inclusive, estar ele, porque ele é uma das principais raças que eu atendo com obesidade. Ele tem predisposição racial. Eles são braquicefálicos. Então, eles respiram mal se eles ficam com obesidade. Eles não respiram, eles não conseguem se exercitar. Então, esse cuidado tem que ser feito. Então, a gente avalia o pet de acordo com o seu score corporal. Então, muita gente me pergunta, qual é o peso ideal do meu pet? Depende da raça. Dentro da própria raça, existem as diferenças, então a gente vai avaliando isso na clínica, né, no consultório, se ele já está com cinturinha, existe uma tabela de score. E aí a gente procura a conformidade melhor. Então, para ele viver bem, um pug, por exemplo, com peso ideal, é essencial, ele vai dormir bem, roncar menos, entre outras coisas. Quando é que a gente deve procurar uma médica especializada? Quais são, assim, os pontos que chamam a atenção? Um deles você já falou, questão da obesidade. Sim. Quando você percebe que o seu pet está passando do peso, você já tem que ficar atento. Tem alguma atitude desse pet que vai dizer assim, não, isso aqui não está certo? Quanto à obesidade, por exemplo, eu tenho pet que você quer botar a coleira para sair de casa, ele não quer nem sair. Então, é como se fosse uma pessoa... Desanimado, exatamente, depressivo. Como se fosse uma pessoa obesa, ela não quer se exercitar. Já a diabetes, você tem que observar. Ele está bebendo mais água, ele vai fazer mais xixi, ele vai ter mais fome. Na diabetes e no hipercortisolismo, que é o hiperadrenocortismo que você falou, eles têm sintomas parecidos. Então, aquele paciente, além de obeso, ele está bebendo água de forma exaustiva, ele está com muita fome. E é importante que você busque a ajuda do profissional especializado, porque quem me encaminha muito o animal diabético é o oftalmologista. Então, por que o tutor só percebe isso tardiamente? Ele só percebe quando o animalzinho fica cego, por causa da catarata diabética. E a catarata diabética, ela acomete os cães que já estão diabéticos há muito tempo, algum tempo atrás. Então, ele não percebeu que o seu cãozinho estava bebendo mais água, fazendo mais xixi, comendo mais e perdendo peso. Quando você fala do xixi, a cor influencia? Influencia. Muito importante a tua pergunta também. Eu pergunto muito, como é que tá a cor do xixi? Ah, tá bem transparente. Gente, urina tem que ser amarela, clara. Ela tem que ter uma concentração. Se o paciente está urinando de cor transparente, muito provável ele esteja com alguma alteração, seja ela endócrina, seja ela renal também. Urina transparente é sinal que ele está urinando mais do que o normal. Então, uma ótima pergunta, porque esse cão diabético, por exemplo, ele bebe água demais, bebe muita água e faz um xixi bem transparente. Então, é uma observação importante. Como falar das comidas pastosas para esses pets? Tem alguma influência ou praticamente isso não vai influenciar? Não, isso não vai influenciar. Os gatos, por exemplo, eles devem comer pastoso, tá, gente? Os gatos, eles bebem pouca água, a gente dá a ração seca e eles, com isso, vem trazendo muito problema urinário, né? Então, na alimentação dos felinos, a alimentação pastosa, ela deve ser colocada de forma que o veterinário do seu animalzinho, ele oriente, mas deve ser feito. E para os cães, existem as alimentações pastosas, mas que também deve ser calculado. Então, eu tenho pacientes que comem a alimentação seca e a alimentação pastosa e eu calculo a dieta. Então, meu paciente, ele recebe um plano alimentar, na verdade. Então, nesse plano alimentar, ele vai comer o quê? Ele vai comer ração e ele vai comer patê. Então, eu calculo a quilocaloria da ração, do patê, e a gente vai fazer durante o dia que ele não exceda a quilocaloria que ele coma. Pronto, as pessoas têm o costume de fazer a mistura para alimentar esse pet. Sim. Seria interessante fazer essa alimentação de forma separada ou vai depender de cada raça? Vai depender de cada raça. Nós temos várias raças que têm o paladar mais aguçado, tem alguns cães que comem de forma voraz, tem outros que não têm um apetite mais... eles são mais seletivos, então isso depende. Então, a maioria dos pets que tem um apetite seletivo, a gente tem que fazer essa mistura, né? Mas que hoje a gente faça da forma correta, calculado. Tá certo, então. Eu acho que não faltou mais nenhuma dica pra gente passar. Se faltou, quero que você passe agora. Então, observem vocês, né, que tem pets em casa, observem os sinais.
Levem ele ao médico veterinário, façam check-ups. E nesse check-up a gente consegue observar muita coisa. E as nossas conversas durante as consultas, né? Que, por exemplo, minha consulta quando eu atendo um paciente geriátrico, ela já é totalmente diferente de quando eu atendo um paciente jovem. Porque eu já vou falar para você o que você deve observar. Ó, a partir dessa idade você vai observar isso, e esse cão, e se você observar esse sintoma, você já corre aqui. Porque existem diferenças, como eu falei, com a idade, né? Eles estão vivendo 15 anos, 20 anos e as doenças vão aparecer, as doenças geriátricas. Pensei que já tinha perguntado tudo, mas tenho mais uma perguntinha para fazer. Vontade. A respeito de remédios. Assim como nós, seres humanos, quando estamos com problema na tireoide, vamos ser medicados, no caso dos pets, eles também são medicados? Sim. No caso do cão, o hipotireoidismo, ele é mais comum em cães. Sim. E o hipertireoidismo, que é o excesso desse hormônio, é mais comum em gatos. Para você ver, tem diferença até nisso. Interessante. E nos cães, o hipotireoidismo, que é a diminuição desse hormônio da tireoide, sim, ele é tratado com o mesmo princípio, inclusive, só que a dose é um pouquinho diferente. E para o resto da vida. Eles pronto, tomam é uma doença crônica. É uma doença crônica. Tá, tanto o diabetes como o hiperadrenocorticismo, como o hipotireoidismo não tem cura. Mais um dos motivos para o tutor dar qualidade de vida para esse pet, para que esse Sim, pet viva mais anos ao seu lado e você seja muito feliz juntamente com essa família e tem histórias para contar. Gente, sim, a Indira, para quem não sabe, é uma grande profissional que eu tive o prazer de conhecê-la, né, bem no início da carreira dela e sempre foi muito apaixonada, cuidadora, zelosa pelos pets, apaixonada pelos pets, então é uma profissional que a gente tira o chapéu e especializada, e o que é melhor, em trazer qualidade de saúde para os pets. Então é uma das melhores profissionais que eu conheço, apesar de super jovem assim, mas ela tem realmente um profissionalismo fora do normal. Então para mim é um prazer estar com você hoje aqui. Vamos colocar o Instagram dela na telinha, mas eu queria que você passasse seu Instagram para quem está assistindo a gente. Então, gente, me segue no Instagram, @IndiraVetEndócrino. Procura um pouco falar da minha rotina, apesar de não ter muito tempo. Mas quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por lá também. E eu estou atendendo em uma clínica veterinária na Dr. Vet, atendo diariamente lá. Quem quiser me procurar, é só adicionar no Instagram. Pronto, e aí você vai tirar suas dúvidas, é uma profissional que passa sempre dicas interessantes e você vai estar procurando uma profissional que entende de pets.